de Judá? Respondeu ele: sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Mas ele tornou: não posso voltar contigo, nem entrar na tua casa, nem tampouco comer pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque foi-me mandado pela palavra do Senhor: ali não coma pão, ali não bebas águas, nem volte pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe o outro: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentiu-lhe. Assim voltou o homem de Deus e comeu pão em sua casa e bebeu água. Amém. Glória a Deus. Pai, rogamos que o Senhor venha ministrar sobre nós a Tua palavra. Concordamos com a oração da Tua serva e rogamos a Tua bênção. Senhor, não somos nada, não temos nada, mas a Tua graça é suficiente na nossa vida. Por isso, abençoa e ministra sobre nós. Repreendemos toda a força contrária e declaramos a bênção do Senhor sobre este lugar e sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Prezados, às vezes existem coisas que nós temos feito na nossa vida, verdade? Quem que já não errou em alguma decisão, né? Quem já não fez alguma coisa errada e disse: puxa vida, se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ter tido uma outra reação, se eu pudesse ter feito uma outra coisa, se eu pudesse ter tido uma outra atitude, eu gostaria de ter esta atitude, mas infelizmente, prezados, o tempo passou, aquilo aconteceu e muitas vezes nós sofremos as consequências de coisas que nós fizemos no passado, muito longe, talvez perto, e aí nós não podemos mudar a situação, nós não podemos fazer mais nada, porque o que está feito, está feito. Como diz, o leite derramado está derramado. E nós vemos aqui nesse texto, meus prezados, um homem de Deus sendo enviado para Betel para profetizar contra Jeroboão, para trazer uma mensagem de advertência, porque Jeroboão era um rei que havia se desviado dos propósitos de Deus e havia montado um altar em Betel e outro em Dan, induzindo o povo a adorar o bezerro de ouro. E esse profeta veio de Judá, trazendo uma mensagem de Deus contra o altar. Diz que Deus haveria de levantar um homem chamado Josias, que ia sacrificar sobre aqueles altares os sacerdotes que queimavam incenso sobre eles. Ossos de mortos seriam queimados ali. E ele disse: e esse é o sinal que o Senhor está mandando eu falar. Esse altar ele vai se rachar, ele vai se abrir ao meio, e as cinzas que está sobre ele vai se derramar. E naquele momento Jeroboão estendeu a mão e disse: prenda esse profeta. Mas quando ele estendeu a mão, a sua mão ficou seca, ele não conseguia recolher a sua mão. E então, naquele momento, aquele altar se partiu, as cinzas se derramaram, e Jeroboão pediu que o profeta orasse por ele, para que a sua mão fosse restituída. E a sua mão foi restituída com a oração do profeta de Deus. E o profeta foi convidado por Jeroboão: vamos para minha casa, vamos lá comer pão, vamos beber água. E ele disse: eu não posso fazer isso, ainda que você desse metade da sua casa, eu não voltaria, porque Deus me determinou: não coma pão, não beba água e não volte pelo mesmo caminho. E ele foi embora. E lá em Betel havia um profeta velho, que ficou sabendo de tudo aquilo que havia acontecido, e foi atrás do profeta de Judá, que tinha a determinação de Deus de não voltar, mas ele foi lá e convenceu o profeta de Judá a voltar e a beber água e a comer pão, induzindo-o através de uma revelação. Ele disse: olha, o anjo de Deus me apareceu, porque eu sou profeta como você, e o anjo de Deus me apareceu e disse que você pode voltar para comer pão e beber água na minha casa. E aquele profeta, então, irmãos,
mentindo, levou de volta o profeta de Deus, que depois ele recebe uma punição gravíssima de Deus. Prezados, este homem, ele fez alguma coisa, eles fizeram algumas coisas que não poderiam voltar atrás mais, porque veio a punição de Deus. E nós queremos falar, irmãos, o cuidado que nós devemos ter durante a caminhada da nossa vida. Alguns cuidados que nós devemos ter. E o primeiro cuidado que eu vi aqui nesse texto, irmãos, é o cuidado para não induzir outros ao erro. Não induzir outros ao erro. Às vezes pessoas induzem outras ao erro, como aconteceu com este profeta de Betel, o chamado profeta velho. Ele foi atrás do profeta de Judá e disse para ele voltar para sua casa, comer pão e beber água. Mas como o profeta disse para ele, eu não posso voltar porque Deus determinou que eu não coma pão e não beba água. E aí então o profeta velho de Betel disse, olha, um anjo de Deus me revelou, um anjo de Deus mandou falar para você que você pode voltar e beber água comigo. E aquele homem induziu, meus prezados irmãos, o profeta de Deus ao erro. E aí eu fiquei pensando nesse texto e disse, por que será que aquele profeta velho induziu o homem ao erro? Eu creio, irmãos, que o profeta velho, ele ficou ressentido e magoado, enciumado. Por quê? Porque ele era profeta lá em Betel. Porque Deus não me usou. Porque Deus teve que mandar um profeta lá de Judá. Afinal de contas, não tem profeta aqui em Betel. E talvez ele pensou assim, eu quero ver se este homem é realmente um profeta de Deus, que eu precisava ser substituído. Por que Deus não me usou? Então, irmãos, às vezes nós vemos pessoas ressentidas e às vezes magoadas por Deus, porque Deus talvez não esteja usando eles. Deus poderia não ter usado esse profeta de Betel, por quê? Porque ele estava envolvido com tudo aquilo, aquela idolatria. Ele mesmo não havia falado nada anteriormente, ele estava compactuando com todas aquelas coisas e ele não poderia ser usado por Deus. Eu acredito, irmãos, que quando às vezes nós estamos envolvidos em alguma coisa errada, aquilo que não procede de Deus, Deus não vai poder nos levantar para falar contra aquele erro, porque seremos apontados como pessoas que estamos compactuando. Então eu acredito, prezados, que este homem induziu o outro ao erro, simplesmente para derrubá-lo. Não era realmente um homem que estava interessado em dar comida, não era um homem que estava interessado em alimentar o profeta de Deus, mas as suas intenções eram más. Há muito tempo atrás, irmãos, eu frequentava um grupo de oração lá em Itu, e existia uma moça no meio do grupo, que no começo do grupo ela era muito usada em profecia, mas aconteceu que foram passando os dias, aquela moça passou a não ser usada mais em profecias, e um dia nós ficamos sabendo que ela estava num canto emburrada, não queria mais orar, não queria mais jejuar junto com o grupo, e aí fomos saber o que estava acontecendo. Ela estava triste porque Deus não estava usando mais ela, Deus estava usando outras pessoas e ela havia sido colocada do lado. A pessoa estava ressentida com Deus e estava trazendo peso ao grupo de oração. Prezados, todas as vezes nós devemos tomar cuidado na nossa vida para não induzir pessoas ao erro. Quem sabe, chateados com alguma coisa, chateados com alguma situação, nós vamos ficar chateados com Deus e vamos induzir pessoas ao erro. Então devemos tomar cuidado.